Fala gente, eu sou o Irã e nesse vídeo eu queria explicar para vocês o que é o tunelamento quântico e como esse fenômeno ele é muito importante para diversas aplicações tecnológicas que a gente tem hoje e inclusive é um dos fenômenos responsáveis por você conseguir ver este vídeo. Então se você ficou interessado, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vamos para o vídeo. Então é o seguinte, antes de falar do tunelamento quântico propriamente dito, eu preciso explicar o que a gente tem na física clássica para depois explicar o que acontece no tunelamento quântico. Então vamos lá, na física clássica, imagina o seguinte, imagina que você está na sua casa, entediado, você tem uma bola de tênis ao seu alcance e você resolve ficar jogando essa bola de tênis contra a parede. Até aí tudo bem, você joga a bola contra a parede porque você sabe que você vai jogar a bola com uma energia que não é suficiente para ela atravessar a parede, quebrar a parede e etc, né? De modo que a bola voltaria para sua mão. Então, no contexto da física clássica, a gente pode entender o seguinte, né, modelando esse problema, que a parede representa uma barreira de potencial e você está jogando uma partícula contra a parede com uma determinada energia que é menor que essa barreira. Aí levando essa análise para o regime quântico, isto é, o regime em que a gente tem que usar as letras da física quântica para poder descrever, como o regime dos átomos, das partículas subatômicas, como os elétrons, a gente teria que ser um pouco mais cuidadoso na nossa análise, porque a partícula, ela de fato poderia tunelar, ou seja, atravessar a parede e ser encontrada do outro lado. Então vamos imaginar que a gente tem um dispositivo em que a gente pode arremessar elétrons contra uma barreira de potencial e aí a gente vai estar interessado em saber o comportamento desse elétron. Só que, diferentemente da física clássica, a física quântica ela é probabilística, ou seja, a gente pode falar em probabilidades de encontrar o elétron em uma determinada posição e não precisar exatamente onde o elétron está, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, que não permite a gente saber duas características de uma determinada partícula ao mesmo tempo de forma tão precisa quanto na física clássica. Por exemplo, quanto mais a gente sabe sobre o momento dessa partícula, menos a gente sabe sobre sua posição, e vice-versa. E para entender um pouco melhor essa natureza probabilística, eu preciso falar da função de onda. A função de onda ela resume tudo que a gente pode saber a respeito de um determinado sistema físico, neste caso o elétron, de modo que ela é uma descrição matemática do estado físico desse elétron. E essa função de onda ela representa uma amplitude de probabilidade que, através do módulo quadrado dessa função de onda, a gente pode obter as distribuições de probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada posição. Portanto, aqui na mecânica quântica, a gente tem que usar a função de onda para analisar o sistema e dentro do arcabouço teórico, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger para poder encontrar essa função de onda, dado o nosso problema, em que eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito da resolução técnica aqui, mas se vocês tiverem interesse que eu traga um vídeo a respeito, comenta aqui embaixo, assim como se vocês tiverem interesse que eu traga um vídeo futuramente explicando somente sobre a equação de Schrödinger, comenta aqui também. Então tá, mas de forma geral, o que a gente tem para modelar o nosso problema? Vamos pensar que a gente tem a barreira de potencial e uma função de onda que vai incidir nessa barreira de potencial, conforme mostrado na imagem que vai aparecer aqui na tela. A gente pode ver nessa imagem que a gente tem três regiões, uma à esquerda do potencial, outra no interior da barreira de potencial e outra à direita da barreira de potencial. Na física clássica, a região do meio seria proibida para o elétron ser encontrado. Porém, analisando quanticamente, essa função de onda ela vai incidir na barreira de potencial e de modo que a gente pode encontrar uma probabilidade não nula do elétron ser encontrado do outro lado da barreira, que vai depender da altura do potencial, da largura do potencial, da energia com que o elétron é jogado. Chamo a atenção aqui para o fato de que tanto o elétron com energia menor como o elétron com energia maior, ele tem probabilidade de ser transmitido, né? No caso de energia maior, a gente até esperaria pela física clássica, só que a gente não esperaria que com energia maior ele também tivesse probabilidade de ser refletido por essa barreira. Então há um cálculo que a gente mede o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão deste elétron, que vai nos dar as probabilidades do elétron ser refletido ou transmitido. E de modo que, tendo essa descrição estatística, a gente pode de fato verificar que, ao jogar muitos elétrons contra essa barreira de potencial, a gente tem valores muito próximos desses coeficientes. E bom, como vocês podem ver, esse fenômeno da física quântica é totalmente diferente de tudo que a gente encontra na física clássica. E só pode ser entendido usando as leis da física quântica.
Então, com base no tunelamento, a gente pode entender vários fenômenos físicos, como, por exemplo, a emissão de partículas alfa durante o decaimento radiativo, a fusão nuclear no Sol, o microscópio de tunelamento e o armazenamento de memória não volátil, isto é, a memória flash, que é encontrada em vários dispositivos, como celulares, computadores, e que forma a base de várias outras tecnologias, como o SSD, por exemplo. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu gostei aqui. Além do mais, comentem se vocês tiverem interesse, que eu traga mais vídeos a respeito desses outros fenômenos que eu mencionei, a respeito do SSD, da fusão nuclear no Sol. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Obrigado pela atenção e vejo você no próximo vídeo.